Iniciando as análises, falar comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou utilizar o site Lance para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Emerson Royal é alvo de ataque racista após amistoso entre Flamengo e Benfica. É uma tristeza, mas vai acontecer. Provocações têm de acontecer. Então, o jogador tem que ter uma mentalidade forte. Qualquer jogo, tento ou lá, ou aqui no Brasil, ou na Argentina, ou alguma região, sempre vai ter algum tipo de provocação, seja racista, homofóbica. Então o jogador tem que estar preparado para isso. Esquentou um pouco, acho que a entrevista dele depois do jogo, que não quis assumir, mas meio que assumiu, falando sobre o atacante do Benfica, a entrada que ele deu. Porém, por isso que eu falo, o jogador, quando vai dar entrevista, ele tá num ritmo de jogo, cabeça muito pesada, não consegue raciocinar suas palavras. Por isso que eu acho muito legal, como tem na Conmebol, que vai o treinador e um jogador. O jogador responde perguntas, no sistema de cabeça mais fria, o jogador onde a comissão técnica avalia se ele está bem mentalmente para responder. Às vezes no calor da ação você dá uma palavra que pode criar confusão. Então eu creio que também tem que filtrar muito mais os seus jogadores de estar em entrevista para não cometer não ter nenhum problema que gere grandes problemas no Flamengo. Então tem que saber filtrar melhor esse sistema de entrevista. Pape do Flamengo fala pela primeira vez sobre demissão do Felipe Luiz. Página viada, acho que se tiver alguém errado, quem certo já viu a página. O Flamengo está bem com o Leonardo Jardim. Felipe Luiz conseguiu os objetivos de treinar o time europeu. Terceiro sucesso Felipe Luiz, terceiro sucesso ao Flamengo, com certeza. E lá na frente, quem sabe o Felipe Luiz retorne para o Flamengo e consiga um Mundial para o Flamengo. Então, às vezes se perde, às vezes se ganha. Já vi muito disso, o jogador sair, depois retornar e obter sucesso, assim como o treinador também. Não gostaria que o Felipe Luiz fosse para outro clube brasileiro, comemorei muito a saída para a Europa, acho que ele estava muito preso ao Flamengo ainda, então se ele dirigisse outro clube, acho que ia ser aquele treinador que ia ficar rodado. Então quando ele vai para a Europa, ele vai se estruturar, vai crescer como treinador. Então quando retornar ao Flamengo, eu creio que vai retornar ao Flamengo ainda. Retornando, ele conseguia fazer um bom trabalho novamente. O trabalho dele foi muito bom. Só esse início do ano que estava meio confuso. A ideia dele, ele que ia mudar o plantel, que ia um plantel do jeito a qual ele se adaptasse melhor. E a diretoria meio que empancou, no meu olhar, no meu entender. Mas vida que segue e sucesso tanto para o Felipe Luiz e para o nosso Flamengo. Noivado, Léo Pereira do Flamengo faz anúncio com Caroline Lima. Eu acho que isso faz bem, um jogador casado, que quer construir família, mais centrado, trabalho, casa, essa coisa de ficar noitado. Por isso eu tenho muito cuidado com o Flamengo, com esses jovens. É muito difícil segurar a onda. Sucesso, dinheiro, mulheres, então faz com que o jogador perde o rumo. Então eu sou a favor da família, da construção da família. Acho que um jogador que faz o seu trabalho, joga o seu futebol, volta para casa, tem que ter uma família ali para sustentar ele. Senão se perde e
perde o rumo. Então, sucesso a Léo Pereira e a Caroline. A história linda deles, de amor com o Flamengo envolvido. Ficou bem interessante essa relação da Caroline com Léo Pereira e ganhou mídia. Mas é deles, eles agora ultimamente não estavam muito se aparecendo para mídia, tentou conservar mais um pouco o relacionamento deles mais fechado. Achei bem interessante isso também. Vamos para outra notícia do Flamengo. O Flamengo vai contratar Thiago Almada da Argentina, entenda o cenário. Cara, o cara pode ser bom jogador, mas sim, assim como o Carrascal, eu acho que o estilo dele é parecidíssimo com o Carrascal. Eu creio que o Flamengo tem que ir para outro caminho. Tem que contratar jogador que tem identidade com o Flamengo, que ama o Flamengo. É algo assim que combina demais. Claro que tem essas exceções, o Arrascaeta tá aí para mostrar isso. O jogador que saiu da gente do Uruguai, foi pro Cruzeiro, chegou no Flamengo e hoje é o maior ídolo do Flamengo. Então, eu creio que há exceções, mas o Flamengo tem que buscar jogadores que têm identidade. O Flamengo vendeu e está na hora de trazer de volta e testar no Flamengo. Tem o Paquetá, que pode fazer a mesma função que o Thiago Amado. Tem o De La Cruz. Tem o Carrascal, que eu acho estilo de jogo parecido com o Thiago Amado. Mas depende do Tito aí. O Tito aí tem que sentar, conversar, olhar e enxergar o que é melhor para o Flamengo. Eu dou uma análise superficial. Eles ali têm estudo, têm embasamento, sabe valor de mercado, sabe se vale a pena ou não. O que a gente fala é mais um achismo em relação à pesquisa que é realizada pelo Flamengo, a consultoria que o Flamengo faz, a aprovação que o treinador dá em relação ao atleta. Então, se o Flamengo trazer Thiago Amado, foi um estudo, foi uma pesquisa, fez uma análise mais profunda sobre o jogador, então trouxe. Eu, na minha visão hoje, que é uma visão distante do que o Flamengo pode ter, eu não trazeria, mas se o Flamengo trazer, aí ele estudar, o treinador tá ok, então é um bom jogador sim, não estou desconsiderando isso, mas porém não sei se o Flamengo vale a pena investir. O próprio Porto falou uma entrevista lá em Portugal ainda, falando sobre o quesito de não gastar muito. Saber que tem essa negociação que tem que ser feita. Então vamos ver, vamos esperar, a janela daqui a pouquinho abre e vamos ver quem o Flamengo realmente traz que o treinador vê que necessita. Andrei destaca a intertemporada do Flamengo que explica evolução no jogo com os pés. Eu vejo que o Andrei está no processo já de substituir o Rossi. Acho que o Rossi tem mais um ano e meio, ou dois. E o Andrei vem para substituir um goleiro que eu gostei muito, um goleiro sério, trabalha dele, faz o simples, não complica nada. Vamos para mais notícia. As respostas da temporada, Lino reafirma o protagonismo e Jovem ganha força no Flamengo. Sobre Lino, acho que a nova posição que encontrou para ele fez ele ser mais atuante. O cara que aproxima, que toca a bola, que tem o tipo, que consegue fazer o giro sobre o marcador, ataca a área, que foi o gol contra o Benfica, tem um chute de média distância, que foi o primeiro jogo contra o River Plate, que fez o primeiro gol, sabe dar assistência, então é um jogador que tem muitas qualidades ali naquela região. Claro que lá pelo lado esquerdo também ele atua muito bem, mas jogando com o meio me surpreendeu, não tinha pensado nisso. O Leonardo Jardim fez essa opção e encaixou muito bem. Então,
Samuel Lino está valendo a pena o investimento feito pelo Flamengo de 25 milhões de euros. E sobre o jogo que é a força no Flamengo, quando você junta a juventude com a experiência, faz render. Então, é o que o Flamengo fez, tem que abrir espaço. Precisa de um elenco forte, mas porém precisa abrir espaço para que os talentos apareçam. O talento hoje, quem fica uma posição é o Everton Araújo. Se você olhar no plantel, tem dois jogadores com idade alta, porém joga muita bola. Um é o Saul, tem visão de jogo nível europeu, e o outro é Jorginho, que já está há pouco tempo tá no Flamengo, já é um dos ídolos do Flamengo. Mas o Everton Araújo é um jogador que, se colocar ele para jogar ali com o Pulgar ou com o Jorginho ou qualquer outro, vai ser boas partidas. Então é um jogador que está em evolução desde jovem. Mas o Flamengo também nessa intertemporada achou o Johnny, lateral que vem ali brigar por evoluir. Foi o primeiro teste com o Leonardo Jardim e a questão agora é estar aquela afinada. Outro também que fez boa partida e tem um jogador com idade avançada que pode sair daquela posição é o Danilo, mas o João Vitor, perdão, é o João Vitor, mas tem o Danilo com idade avançada que deve ficar até o final do ano ou mais um ano no Flamengo. Então o João Vitor pode ali ganhar um espaço, também não necessita contratar. Outro que eu vi que atuou muito bem foi o Lohan. Ele consegue muito bem você aquela ala direita ali. Eu vejo que se ele continuar num ritmo bom, fazendo bons jogos, dando assistência, fazendo gol, não se perder mentalmente, pode ali assumir a posição do Prata e do Luiz Araújo. Eu vejo ele com muita técnica, muita velocidade, habilidoso. Então é um jogador que finaliza bem, é um jogador que pode muito bem nesses 6 meses ali, agora até o final do ano, achar aquela posição. Outro jogador, o Azean, recuperou aquele momento, já começa a ser uma reserva pro Pedro. O Henrique está atuando muito bem pro lado esquerdo, então o Azean começa a ser o reserva do Pedro. Então quem ganha com isso é o Azean. Ele fez o gol, mostra que tem qualidade para jogar aberto ali, jogar como 9. Então, se ele trabalhar, aperfeiçoar, buscar, entender a movimentação dele, com certeza é reserva do Pedro e entra pela briga, pela titularidade. Ele é muito Pedro, que Gabigol é o bambambam do Flamengo e Pedro é reserva. Pedro entrava ser 1-2, entrava ser um gol, entrava, resolvia o jogo. Então ele foi ali, tinha do Gabigol, que na época é o topo. Se o Azan pegar isso como exemplo, ele tem que entrar no jogo, querendo fazer gol, jogando a bola, querendo uma vaga de titular. E isso aí cumprir pro lado. Começa a pesar esse muito Pedro. Então é boa essa disputa. E as duas peças que o Flamengo hoje tem para vender o Everton Araújo e o Azean. Lohan, acho que vai estar se readaptando. O João Vitor vai ganhar um tempo de experiência, assim como o Johnny, mas os dois jogadores que acho que o Flamengo tem para vender ao mercado europeu é o Everton Araújo e o Azean. Então é isso. Essa é a análise falar comigo, Eduardo. Usei o site Lance. Entre lá, tem outras notícias, tem um trabalho jornalístico. Leia as notícias, crie a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.